intervalo de pouco mais do que 24 horas do dia 7 de janeiro desse ano de 2026, a comunidade global dos fãs do Michael Jackson foi surpreendida com algo raro, até mesmo para os padrões do Michael Jackson. Mais de 20 arquivos com conteúdo inédito começaram a circular quase que ao mesmo tempo na internet. Além desse dia 7 de janeiro, algumas músicas começaram a surgir nos outros dias dessa semana, inclusive a tão esperada pelos fãs, Changes. Oi gente, eu sou a Lua, ou Nana, e essa aqui é Lucy. E hoje a gente vai falar sobre esse material que surgiu aí na internet, inédito, e que circula por aí, sendo nomeado como músicas vazadas do Michael Jackson. Esse material surgiu a partir de diversos colecionadores, espalhados por círculos distintos da internet, enfim. O que deu início a esse episódio de uma dimensão imensa e incomum. Tudo bem aí? Ela tá bebendo a minha água. O que veio à tona incluía músicas completas, demos, trechos de músicas, trechos de gravações ainda incompletas, que atravessavam várias fases da carreira do Michael. Agora, a primeira coisa a ser comentada é que estamos em 2026 e 2025 foi marcado por inteligência artificial. Então, a gente entra em 2026 com muita desconfiança, porque a gente sabe que agora inteligência artificial é uma coisa. E a gente viu muita coisa falsa circular pela internet, feita através de inteligência artificial e que era muito convincente. Eu sei, um babado forte. Vem cá. Aqui. E por isso, é até entendível que muita gente fique na dúvida. Tá, isso que tá surgindo por aí, dizendo que é uma música do Michael Jackson, é real ou é IA? Isso aqui, hein? Fica aí, Louro José. Nessa nova realidade, em que a inteligência artificial consegue simular vozes, recriar estilos musicais, recriar a voz de alguém, e a gente vê várias trends onde se criam novas músicas de cantores ou músicas criadas no estilo de cantores diferentes, a gente fica de fato já preparado para que a nossa primeira reação a coisas assim seja questionar. Pelo menos quem tá querendo se proteger mais do que vai vir, principalmente nesse novo ano de eleição e enfim, onde a inteligência artificial tá louquíssima e tá em todo canto. Quem quer se proteger já cria uma defesa e pensa, ok, isso provavelmente é feito por inteligência artificial. Mas o fato é que, não. Essas músicas não são de inteligência artificial, elas são vazamentos reais. E eu vou explicar pra vocês de onde vieram essas músicas, por que elas demoraram tanto pra aparecer, por que apareceram justo agora. E o mais importante, a gente vai falar sobre por que essas músicas serem vazadas agora revelam, na verdade, um certo descaso por parte do espólio do cantor, do Michael Jackson, sobre a obra dele, sobre o acervo original de coisas dele. As informações que acompanham os arquivos indicam que parte significativa das gravações é de 2008, que é o período em que o Michael estava trabalhando muito intensamente em novas músicas depois de lançar o álbum Invisible, ou seja, nos anos que antecederam o projeto This Is It, a turnê final do Michael. Outros áudios são ainda mais antigos, com registros de 2003 e até de outros anos anteriores, revelando fragmentos criativos de sessões pouco documentadas publicamente. Então, isso por si já ajuda você a entender o porquê que isso não é feito por inteligência artificial. Tem coerência histórica entre o conteúdo, o timbre vocal e as fases artísticas do Michael. Além disso, o vazamento não veio de uma única fonte centralizada. Na verdade, pelo contrário, os arquivos surgiram de vários colecionadores diferentes. Ou seja, isso reforça a ideia de que essas gravações circulam há anos, mas de forma privada, fora do controle oficial do espólio e fora dos olhos da gente, do público em geral. Nesse material, a gente tem faixas aparentemente completas e com vocais super bem definidos,
Também temos trechos curtos e inacabados que foram retirados das sessões de estúdios, então que ainda não foram finalizadas. A gente tem gravações em estágios variados de produção, então a gente tem algumas que estão com um instrumental muito simples e tem outras que estão com um instrumental super elaborado. Por falar nisso, um dos pontos mais comentados sobre esses vazamentos foi o lançamento, ou melhor, o vazamento da faixa Best of Joy, uma demo inédita do que seria a última música gravada pelo Michael Jackson. Agora, ela foi revelada com versos que nunca tinham sido ouvidos antes. Pra você saber, não é uma nova mixagem ou uma reconstrução digital usada com inteligência artificial para melhorar vocais, não. É um material vocal genuíno, meio que cru. Ali, era realmente, isso foi o material saído do Michael, é uma demo. Então ali a gente vê nuances emocionais, estruturais, que é claro, não seriam facilmente projetadas ou recriadas com inteligência artificial. Agora, por mais que a gente fique feliz de que essas músicas finalmente viram a luz do dia, que a gente finalmente pode acessar essas músicas, como eu falei antes, isso revela um descuido. Acontece que cuidar do legado do Michael se transformou num impasse. Agora, eu tenho que deixar aqui os créditos para a página Falando de Michael, onde a Paula Soares, ela faz vários posts muito bons e eu me baseei nesse para pegar um pouco das informações sem eu me perder. Embora eu tenha usado outras fontes, o que ela postou é muito bom para a gente entender qual é o problema aqui. Então eu usei bastante de referência. O cofre de músicas inéditas do Michael foi aberto. Ele deixou de ser apenas um arquivo protegido e passou a ocupar o centro de um conflito. Existe um espólio que concentra o controle sobre o material, sobre tudo que é Michael Jackson, e também existe uma base de fãs que está esperando há muitos anos por acesso e por reconhecimento. E nesse local de fricção entre espólio e fãs, surgiu um sistema paralelo de circulação musical. E quando eu falo sistema paralelo, vamos pensar em quase como um sistema de pirataria musical para conseguir ter acesso a essas músicas. Esse cenário começou a ganhar forma em 2011, durante a queda da PlayStation Network, quando falhas de segurança expuseram servidores ligados à Sony. E naquele período, invasores copiaram dezenas de milhares de arquivos da Sony Music, e entre eles encontrava-se praticamente todo o acervo digital do Michael. O episódio ampliou uma desconfiança que já existia. A circulação desses arquivos reforçou questionamentos sobre a autenticidade das faixas lançadas no álbum póstumo Michael e consolidou a sensação de que o catálogo estava sendo administrado de maneira muito descuidada. E aí, com o passar do tempo, o problema ultrapassou o ambiente digital. Em 2023, durante um evento na Bélgica, Brad Sandberg, e eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, se não for, vai ser assim que eu vou pronunciar, perdão a ele aí, que era um engenheiro de som que trabalhou com o Michael por anos, teve seus equipamentos pessoais levados. Pessoalmente, ele teve os equipamentos roubados. Então, não foi um roubo digital, não foi um roubo de arquivos digitais. Pegaram as coisas do cara, entendeu? Cerca de 50 GB de material inédito começou a circular online. Entre as gravações tinham faixas raras que rapidamente se espalharam entre os fãs e entre os colecionadores. No cenário atual, a gente tem uma nova fase. Desde o dia 5 de janeiro desse ano, de agora, de 2026, houve uma liberação coordenada de arquivos raríssimos. Em menos de 24 horas, gravações antes restritas a círculos fechados apareceram em servidores do Discord e em fóruns privados, alcançando um público muito maior. Esse movimento reflete basicamente o esgotamento da espera. Todo mundo cansou de esperar que o espólio fizesse alguma coisa a respeito de tanto material do Michael por aí. Enquanto catálogos de outros artistas históricos, como o Prince, como os Beatles, recebem edições ampliadas, caixas comemorativas, lançamentos curatoriais, o acervo do Michael permanece retido.
A diferença de tratamento alimenta mais ainda a frustração dos fãs e impulsiona iniciativas independentes de circulação. É o seguinte, se o espólio não vai lançar, se ninguém vai fazer nada para que essas músicas sejam oficialmente lançadas, para que todo mundo possa ouvir, para que todo mundo conheça, para que as pessoas tenham conhecimento do que são essas faixas, então é o seguinte, eu, que sou um colecionador, que tenho acesso a isso, eu vou lançar. Já que ninguém faz nada, eu tô cansada de esperar, já se passaram muitos anos, eu vou lançar essas músicas, eu vou jogar elas aqui e pronto, agora todo mundo vai ter acesso. A ausência desses lançamentos oficiais acabou incentivando a criação de uma rede informal. Para muitos fãs, esse caminho se tornou a única forma de acesso ao material já existente. Os vazamentos passaram a carregar um posicionamento claro, então elas funcionam como uma resposta direta a essa inércia e também como pressão pública por reconhecimento e transparência por parte do espólio. Chegou um ponto que as gravações, antes protegidas por colecionadores, perderam o caráter de raridade. Então o foco migrou. Eu não quero mais ser aquele que tem a música mais rara do Michael no meu acervo. Não quero mais isso. A questão agora é ser o cara que consegue lançar, que consegue vazar a música mais rara. Sabe? Quem é o primeiro a conseguir vazar a coisa mais chocante, a coisa que mais esperavam. Então, nesse ponto, faz sentido os colecionadores quererem vazar. Eles não querem mais guardar para eles. Eles querem que todo mundo veja, porque eles querem ser a pessoa que vai vazar a última música do Michael, a música que fala sobre a inocência do Michael, a música onde o Michael expressa sua religião, seus sentimentos. Então a corrida virou meio que outra entre eles. Agora, nesse ambiente competitivo, o controle histórico do material se perde. Gravações que deviam receber tratamento, deviam ser arquivadas e lançadas no local certo, na hora certa, vão circular por aí sem curadoria, sem contexto ou sem preservação adequada. O espólio agora está enfrentando uma situação bem complicada, porque a descentralização dessa circulação torna qualquer contenção ineficaz. Então a única saída viável passa pela organização profissional do acervo e por lançamentos oficiais que reconheçam o valor cultural que tem esse material. Até que isso aconteça, a memória musical do Michael continua sendo reconstruída fora das instâncias formais, guiada pela urgência dos fãs e marcada por um processo bem caótico. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 15 de janeiro, ou seja, 10 dias depois do primeiro lançamento, não existe um comunicado oficial do espólio sobre esses vazamentos, sobre o surgimento desses áudios. Ou pelo menos eu não consegui encontrar na minha pesquisa. Como em episódios anteriores, o silêncio institucional foi acompanhado por análises cautelosas dos jornalistas e dos fãs mais experientes, que alertam para a necessidade de diferenciar material genuíno, demos antigas, edições de fãs e possíveis conteúdos manipulados. Especialistas em acervos musicais lembram que vazamentos desse tipo, embora sejam muito empolgantes para o público, levantam questões legais, éticas e históricas. Até que ponto esse material deveria permanecer privado? Há espaço para lançamentos oficiais organizados, em vez de vazamentos fragmentados? O que essas gravações revelam sobre os últimos anos criativos do Michael? Essa é a situação, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falem pra mim qual foi a música vazada que vocês mais gostaram. Eu ainda não sei escolher, porque eu acho que eu fiquei muito eufórica com todas, então não sei. Mas me falem isso e o que vocês acham dessa situação toda, desse descaso que o espólio tem com o artista. É isso. Tchau, tchau.